Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Plano e Leiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial de abril de 2023 do Fundo Agrologístico da BTG Pactual, é o BETAL11. Então a gente vai ver qual foi a performance dele nesse mês de abril. Então fique conosco aí se você gosta desse tipo de assunto. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like, é muito importante aqui pra gente. Tá bom? E você ajuda muito a gente a disseminar essas informações pelo YouTube e também continuar nosso trabalho aqui, né? É tudo de graça, né? Então eu também vou deixar esse relatório gerencial na descrição do vídeo para você baixar e também o link do nosso grupo do Telegram. Se inscreva lá em curta distância. Vamos lá então. Vamos lá aqui para o BTG Pactual Agrologístico, é o BETAL11. Vamos ver aqui um tempo que a gente não fala dele aqui no canal. Vamos se atualizar o que tem acontecido aqui no fundo. Para quem não conhece, ele fala que o objetivo do BTG, né? Então, o objetivo é proporcionar rentabilidade, valorização das cotas, né? Através de ativos de escoamento e armazenagem distribuído em toda a cadeia logística do agronegócio brasileiro. Então, o principal objetivo é suprir aquele déficit em algumas regiões de infraestrutura e armazenagem. Um dos itens que a gente vê que é problemático aí em relação ao escoamento da safra, né? Praticamente aí somente 33% do que é produzido é possível de armazenagem no Brasil, né? Então, esse é um problema, né? Porque o país tem que ser eficiente na logística, né? E também o que prejudica também, uma das coisas que prejudica né, até aumenta os preços, né, dos produtos produzidos, das culturas produzidas aqui no país. Bom, vamos lá então, aqui está falando do Betal, né? Início das atividades foi fevereiro de 2021, então fundo até novo aí no mercado ainda, né? Fez agora 2 anos de mercado. BTG Pactual é a administradora e a gestora, né? Aqui tem parceiros. A taxa de administração é 1,10% sobre o PL ou sobre o valor de mercado. Sob o valor de mercado, só seria integrar o IFIX, né, carteira teórica. Não tem taxa de performance, já fez apenas uma emissão, que foi a primeira, né, o IPO, e tem quase 6 milhões de cotas emitidas. Código de negociação é BTAL11, para duração determinada e é para investidores em geral. E se você é cotista do BETA11, eu nunca fui cotista do BETA11, mas se você é, compartilhe com a gente aí qual o percentual da sua carteira hoje. É um fundo de agro, né? Bom para diversificar a carteira. Aqui a gente verifica o valor de mercado do fundo, 536 milhões de reais, 89,60 o valor da cota do mercado. O valor patrimonial é 629 milhões, o valor da cota patrimonial 105,20. Então o fundo está aí um pouquinho descontado em relação ao seu valor da cota patrimonial. E o último distribuído aqui, o provento distribuído foi 80 centavos por cota, inclusive caiu um pouquinho do que ele vinha distribuindo aí mensalmente. Dividend yield do fundo 11,7%, tem mais de 43.300 investidores, então se inscreva no canal, deixa o seu like, né? Dependendo da visualização e do like, a gente pode voltar aqui a fazer o acompanhamento mensal do Betal11 através do seu relatório gerencial. Prazo de duração média dos contratos são longos, né? São contratos atípicos, 9,1 anos. E mais para baixo a gente verifica aqui o número de ativos. Né? O número de ativos são 11. Ele tem 2 CRIs, inclusive, na carteira, né? Do setor agro. E o prazo médio de negociação diária do mercado secundário ficou em torno de 800 mil reais. Contratos atípicos 100%, como eu falei, a capacidade estática em milhares de toneladas é 450. Então o fundo aí tem essa capacidade de armazenagem. Comentários aqui do gestor, ele fala sobre a receita bruta total auferida pelo fundo, né, no mês de abril, foi de 5,6 milhões, com resultado de 5 milhões de reais 84 centavos por cota. O fundo distribuiu 80 centavos, que dá um dividendo anualizado de 10,7 sobre a cota de mercado no final do mês, né, que foi 89 alguma coisa.
e sobre o valor patrimonial da 9,1, né, que é aquele valor de R$ 105 e alguma coisa também de cota patrimonial. O fundo ainda tem 12 centavos de resultado não distribuído, né, e os rendimentos serão distribuídos integralmente, serão pagos, né, no dia 25 de maio, o fundo que anuncia ali os proventos por volta ali do 12º dia útil, se eu não me engano, do mês subsequente, paga 10 dias úteis depois, então pagou já, né? Vai pagar hoje, na verdade, né? Dia 25 de maio. Junto com o BTLG11, por exemplo, né? O que tem o BTLG11 acompanha mais ou menos ali, é o último FII que eu recebo os proventos, né, no mês. Evolução dos rendimentos, como eu falei. Então aqui a gente tem, o fundo está distribuindo 83 centavos por cota, né, o que deu aí R$ 10 por cota nos últimos 12 meses e distribuiu em abril agora 80 centavos por cota, reduzindo aí a expectativa. A gente vai ver, o possível motivo aqui é uma inadimplência de um CRI, né, que o fundo tem, o Serpasa. Ele fala aqui, durante o mês executaram as correções de alguns contratos atípicos, né? Então tem aí a questão da dinâmica dos aluguéis que está em dia, né? Alguns aluguéis foram corrigidos, 13% agora em abril dos contratos atípicos, né? Todos são. E aqui ele fala sobre 82% das receitas contratadas pelo fundo já sofreram reajuste pelo IPCA dos últimos 12 meses. Então tem agora só apenas 18% para serem reajustadas ainda em 2023. E a gestora realizou as operações no mercado secundário de compra e venda parcial do CRI da carteira e oferiu um ganho de capital de 1,1 milhões no período. Então está dentro lá também dos resultados do mês, né? Então, fundo oferindo aí uma boa receita de ganho de capital. Fala aqui sobre o update do CRI Serpasa, ele não realizou o pagamento da parcela de abril, realizou parcialmente no mês de maio, então ainda tem um saldo a ser recebido, então o fundo eu classifico na verdade como inadimplência, né? Não sei se o fundo usa dessa forma, né? Tem então as negociações de compra e venda dos ativos, então tá provavelmente algum problema no próprio Serpasa, né? Com relação a isso, ele fala aqui que para equacionar a liquidez, a sua liquidez, ou seja, do CRI, de curto prazo e respectiva estrutura de capital, o grupo permanece com as negociações de venda de ativos imobiliários dos sócios, além das desmobilizações já realizadas. Então está apresentando problema aí. Os tomadores, né, de crédito estão apresentando problemas aí para poder realizar o pagamento. No cenário macroeconômico, tem fala que comenta sobre IPCA, a desaceleração do IPCA no mês de abril, né? E em relação às commodities, ele fala sobre as vendas lentas, né, dos produtores, né? Tem impactado principalmente em algumas possíveis perdas na cadeia produtiva do milho e da soja, né? Então também é uma preocupação. Alguns sinais negativos têm colaborado, né? A forte colheita, né, e a venda lenta. Tempo de embarque demorado, logística de portos ineficiente, falta de armazenagem no interior do país, por isso que esse aqui é um dos principais objetivos que existe o fundo, né, para suprir essa carência. E câmbio menos atrativo para os exportadores, já que o dólar tá abaixo dos R$ 5, então não está tão menos atrativo aí, mas está. Quando estava 5 e pouco é mais favorável, né, para exportação. Mas assim o dólar está alto ainda, então mais o câmbio por conta da queda está menos atrativo aí para as exportações. Bom, vamos mais para baixo então, né? Vamos fazer aqui, ver a questão da rentabilidade bruta do fundo. Então, mês de abril o fundo encerrou 89,60, um aumento de 6,4% em relação a março. Então o fundo teve essa rentabilidade positiva em relação ao valor da cota. Distribuiu aí também em torno de quase 1% de 0,90% de provento em relação ao valor de mercado, né? Aqui fala sobre o valor patrimonial e valor de mercado, a gente já comentou sobre isso. Vamos mais para baixo aqui, a gente vai ver a questão da composição do portfólio. Então, o fundo hoje tem 629 milhões em patrimônio líquido.
né? 433 milhões em imóveis, tem 184 milhões em CRIs, inclusive a posição individual, a maioria são os CRIs, né? Mas tem aqui ainda a soma dos imóveis que tem, dá 68%, né? Tem um pouquinho em renda fixa, um pouquinho em outros ativos. Aqui é a composição mensal por ativo, então a gente verifica que quem contribui mais para as receitas mensais recorrentes é a Cururipe, 15 centavos, seguido do CRI Andali, né, 12 centavos por cota. E aqui a gente vê que o ganho de capital foi de 20 centavos por cota nesse mês, né? E deu o total de 95 centavos então de resultados. Aqui é a questão dos proventos, então o fundo anuncia que no 13º dia útil, né, e distribui no 18º. Né? Então, 18 de maio foi a divulgação, 25 de maio foi o pagamento, será hoje, né, o pagamento de 80 centavos por cota. A database é o último, a database é o último dia, né, do mês, porque se refere a abril, mas a database para anúncio dos proventos que você tem que estar posicionado como cotista é 18 de maio de 2023, né? Foi 18 de maio, é o 13º dia útil do mês. Aqui é o histórico de resultado, então o fundo praticamente manteve seria as mesmas receitas de aluguéis, né, observadas nos últimos meses, então não tem impacto aí. Também aqui no recebimento do fluxo financeiro dos CRIs, a princípio aqui também não teve impacto, né? Repassado aqui pelo fundo, e também renda fixa 289 mil reais, e o ganho de capital, que foi o plus aqui, né, das receitas do mês. 618 mil foram as despesas, teve despesas financeiras aqui de 132, provavelmente o imposto de renda do ganho, né? E aqui a gente vê o resultado do fundo de 5 milhões de reais, 84 centavos por cota foi o resultado, e o fundo distribuiu 80 centavos por cota, 95% do resultado auferido. É o mínimo, né, por lei, que tem que fazer a distribuição, mas aqui esse mínimo ele é semestral, mas o fundo distribuiu 95% aqui no mês. Bom, composição do mês, então a gente verifica que a receita imobiliária, que é a principal receita do fundo, foi responsável pela maior receita por cota, 58. E ainda o fundo tem resultado acumulado a distribuir de 12 centavos por cota, né? Aquele resultado que ele vai acumulando e foge da obrigatoriedade. Normalmente é aquele que foge da obrigatoriedade de distribuição, aqueles 5% restantes do resultado do caixa semestral, né? Aqui é a distribuição da receita contratada, então a gente verifica que os CRIs são responsáveis, eles somados, né, são responsáveis para a maioria da receita do fundo, mais de um quarto da receita vem dos CRIs da carteira, que são dois, né? Aqui em relação à cultura, né, a gente verifica, ou a operação do locatário, né, o segmento, a gente verifica que a maioria é operador logístico, né, o que dá o nome principal aí, para o fundo, né, BTG Agrologístico. A gente também tem aqui produtores de açúcar e álcool, revenda de insumos e etanol e milho. Então é até bem distribuído, né? Aqui os segmentos de atuação deles, a maioria dos contratos, a maioria não, 100% dos contratos são contratos atípicos, 100% indexados ao IPCA, e a maioria, mais de 70%, vence entre 2031 e 2035, o que dá aqui um prazo médio de vencimento dos contratos de 9,3 anos e o mês de reajuste da receita própria, próximo reajuste, né, o resto que tem para reajustar em 23, que é 18%, vão ser reajustados no mês de julho. Mais para baixo aqui para poder a gente entrar para os finalmente, né? Aqui a gente tem o tipo de contrato, né? Então tem aqui uns gráficos em relação à parte contratual. Aqui tem o portfólio, o que foi adquirido, né? 555 milhões em ativos, cap rate da carteira de 10,6, prazo de vencimento médio dos contratos 9,1, lá em cima está 9,3, né? Então tá meio confuso isso aí, só se aqui acrescenta o CRI, né? Aí diminui um pouquinho. Mas aqui são os ativos, o prazo, né? O prazo de vencimento aí do contrato ou do CRI. CRI são esses dois aqui, o 5 e o 6.
Então são dois que tem na carteira. Mais para baixo que também tem o restante, são 11, né? Então são de diversos segmentos. Aqui tem a questão da liquidez no mercado, permaneceu na média aí, né, de 800 mil reais, o mesmo valor inclusive observado em março, mas o volume em abril foi menor por conta dos dias úteis também, né? Teve menos dias úteis no mês de abril. Mês de março teve 22 dias úteis, se eu não me engano, ou 23, e mês de abril teve 18, né? Então, inclusive impactando ali nos resultados dos fundos de CRI, né? E o dos CRIs aí que porventura alguns têm na carteira. E aqui para encerrar, a rentabilidade do fundo, né? Foi de 6,4 anos, 6,4%, mas em 2023 ainda está negativo em 2,1%. No IFIX está equilibrado no ano de 2023, né? Praticamente ali no zero, mas no mês foi uma alta de 3,5%, principalmente impulsionado ali pelos fundos de tijolo que subiram um pouco aí nesse mês de abril, né? Bom, então é isso, relatório gerencial aqui do Betal11, fundo de agro logístico. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com a gente se você é cotista do Betal11. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.